E aqui estamos para avançar mais um passo em nossa jornada na ISO 9001, falando agora sobre o requisito 7.1.5.2, que trata da rastreabilidade de medição. Você que tem aí dúvidas ou dificuldades com este requisito, sobre entender o que é medição, o que é rastreabilidade, o que é confiabilidade de medição, como aplicar isso no processo e sair aí das dificuldades das auditorias, convido você a assistir a aula de hoje para se tornar ainda mais especialista. Nosso curso sobre a metodologia 8D já está disponível e ajudando muita gente. Então, clica aqui no link na descrição abaixo e adquira também a sua vaga para não ficar por fora desse grande aprendizado e aplicar aí também no seu dia a dia, na sua empresa e crescer cada vez mais aí na carreira profissional dentro da qualidade. Oi, gente, seja muito bem-vindo ao canal do 3Ens. Eu sou Tom Trindade e para nós é uma alegria imensa ter você aqui com a gente, trilhando conosco essa jornada de especialização na ISO 9001 versão 2015. Para você que está chegando agora, saiba que nós temos uma série aqui no nosso canal, onde detalhamos requisito por requisito desde o início da norma. Então, se está chegando agora, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, porque toda semana nós temos novidade aqui para você. E você que já está trilhando conosco essa jornada, bora se especializar um pouco mais agora no requisito 7.1.5.2, que vai falar da rastreabilidade de medição. Na aula anterior, nós falamos então do item 7.1.5.1, que fala de recursos de monitoramento e medição. Nós detalhamos então esse requisito na aula anterior. Vou deixar aqui o cardzinho para você visitar a aula, para você entender também um pouco mais. E agora falamos da rastreabilidade de medição. O que o requisito diz para nós? Que quando a rastreabilidade for um requisito ou for considerada pela organização uma parte essencial da provisão de confiança na validade dos resultados de medição, os equipamentos de medição devem ser. Então, antes de irmos lá para a parte A, B e C desse requisito, deixa eu te explicar aqui uma questão. Quando ele fala, então, da rastreabilidade ser um requisito, quando é um requisito, e aí para entender, quando que a rastreabilidade é um requisito? É um requisito quando a medição que eu faço tem participação direta no resultado do meu produto ou do meu serviço. Ou seja, se durante o meu processo eu faço uma medição para liberar a qualidade para uma etapa seguinte, essa medição ela é um requisito de rastreabilidade. Quando eu faço, por exemplo, uma inspeção no material, num produto ou num serviço, para liberar para o cliente, essa medição, essa verificação, ela é um requisito. Por quê? Porque ela está garantindo a qualidade no meu processo. Então, toda vez que eu faço uma medição que garante a qualidade, que atesta a qualidade para passar para o processo seguinte ou para liberar o produto ou o serviço para o cliente, e ela se torna um requisito, ou seja, eu tenho que, então, ter a rastreabilidade dessa medição, porque, como nós falamos lá no requisito anterior, na aula anterior, as medições que eu faço têm que prover resultados válidos e confiáveis. Então, o que vai dizer para nós a norma na parte A, quando fala da rastreabilidade? Diz da seguinte forma: os padrões, que a medição, que os equipamentos, eles devem ser verificados ou calibrados. Vamos lá entender, então. Qual a diferença de verificado ou calibrado? Verificação é aquilo que eu faço, por exemplo, internamente. Eu estou comparando o meu instrumento, o meu dispositivo, algo que eu criei, ou o meu padrão visual, por exemplo, com alguma coisa que eu determinei que ele é o adequado, que eu determinei que ele é o meu parâmetro ok, que eu determinei que ele é o meu requisito-chave. Então, eu estou verificando. Quando estou falando de calibração, é aquilo que então vai ser feito em comparação com um padrão válido nacional ou internacionalmente falando. Geralmente, por trás disso, existe lá um certificado em método. Nós chamamos de calibração RBC, que tem relação com a Rede Brasileira de Calibração. Então, essa é a diferença de verificado ou calibrado. Então, quando o equipamento é verificado ou calibrado, ou ambos, o mesmo equipamento, ora eu calibro, ora eu verifico, há intervalos especificados. Quem especifica o intervalo é você, é a empresa, ou antes do uso, ou seja, ou eu faço isso de tempos em tempos,
ou toda vez antes de utilizar o equipamento ou instrumento de medição. Então vamos lá, bastante coisa que já falamos até aqui. Então, quando os padrões, quando os instrumentos precisam ser verificados ou calibrados, ou ambos, a intervalos especificados ou antes do uso, contra padrões de medição rastreáveis ou padrões de medição internacionais ou nacionais, quando tais padrões não existirem, a base usada para a calibração ou verificação deve ser retida como informação documentada. Então, tudo isso aqui que está falando no item A tem relação com a rastreabilidade da medição. A verificação ou a calibração em comparação com o padrão de medição rastreável ou padrão de medição internacional. O que é um padrão de medição rastreável? É quando eu faço aquela medição, até mesmo em laboratório, e a minha calibração ela não é conhecida como RBC. Ou seja, o padrão, aquele laboratório que fez a medição para mim, ele não tem um selo do Inmetro que atesta que ele tem um processo validado diretamente pelo Inmetro para fazer, então, a calibração. Ou seja, o padrão dele não é calibrado diretamente pelo Inmetro. Ele usa um padrão calibrado pelo Inmetro. E isso é rastreável, ou seja, o padrão que ele utilizou é RBC. Ou seja, o laboratório comparou o equipamento dele com um equipamento RBC e aí sim tornou confiável a medição, a calibração que ele faz para mim. Então, é um pouco complexo. Quando nós fazemos a medição rastreável, ou seja, que não é uma RBC, que lá no certificado não tem o selinho de identificação da acreditação do Inmetro para aquele laboratório, para aquele tipo de medição, então eu tenho que ter salvo comigo, o laboratório precisa me mandar o certificado do padrão que ele utilizou, chegando então na calibração RBC. Olha, isso aqui é muito importante, isso aqui dá muita não conformidade à auditoria. Por quê? Porque eu acho que toda calibração é RBC. Quando é RBC, os padrões já têm ali no próprio certificado a sua validade e ele, como já tem um processo acreditado, não precisa então rastrear os padrões de cascata. Mas quando é rastreável, quando ele não é uma medição RBC, eu preciso reter também, pedir para o meu prestador de serviço de calibração que ele me envie os certificados dos padrões que ele utilizou para calibrar o equipamento dele. Então, é mais complexo um pouquinho, mas esse é o requisito. E também a condição de quando os padrões não existirem. Vamos supor que você criou na sua empresa um dispositivo de medição. Eu não tenho um padrão para ele. Opa, mas eu faço com um paquímetro. Eu faço com uma peça padrão. Opa, então você precisa documentar isso da sua empresa e a forma de validar o resultado é da forma que você criou e documentou. Por isso que a norma diz aqui que deve ser retida como informação documentada. O meu certificado, o meu dispositivo, a criação, a forma que eu validei para ter resultado no meu processo tem que ter informação documentada. Eu tenho que reter documentação disso para validar a rastreabilidade do meu processo e garantir, então, diz lá nos itens anteriores, a confiabilidade da minha medição. Seguindo para o item B, o que diz para nós? Que estes devem ser identificados para determinar a sua situação. Vamos supor que lá no seu processo você use uma trena ou use um paquímetro, por exemplo. Né? São instrumentos comuns de utilizarmos aí nas empresas. Essa trena ou esse paquímetro, ele precisa ter uma identificação que mostre para quem está utilizando que ele está adequado ao uso, ou seja, que ele está dentro da validade, que ele não está vencido, que ele está aprovado, que ele está apto para a medição. Então, geralmente, por exemplo, quando um equipamento desse, um instrumento, é calibrado em laboratório externo, o próprio laboratório manda uma etiquetinha com uma validade, e você pode colocar uma validade, e ali um número de um certificado que mostra, então, pela validade que está ok, que está adequado ao uso. Né? Uns colocam um selinho verde no equipamento para dizer que está adequado. Enfim, precisa ter uma identificação. Precisa, ao pegar o equipamento, saber se ele está adequado ou não, ok ou não, aprovado ou não, liberado ou não para uso. Da mesma forma, seja qual for um dispositivo, seja um padrão visual,
O padrão visual eu não mando, por exemplo, para um laboratório, na maioria das vezes. Mas eu preciso ter algo que mostre para mim, opa, esse padrão que eu estou pegando aqui, estou comparando com a minha peça, ele está adequado ou não? Isso faz parte da rastreabilidade e a identificação, então, do equipamento é primordial, é chave, a identificação para determinar a situação de uso do meu instrumento de medição. Tá ficando claro para você? Ou está muito difícil? Deu para entender? Eu acho que a parte A foi um pouquinho mais complexa, mas é importante aí você deixar aí o seu like para entendermos se está ok. E se está tendo dúvidas, deixa aqui o seu comentário e nós respondemos todos eles, sem exceção, aqui no nosso canal e de forma muito rápida. O que diz então sobre rastreabilidade no item C? Que os instrumentos eles devem ser salvaguardados, deixa eu destacar aqui essa palavrinha, salvaguardados contra ajustes, danos ou deterioração que invalidariam a situação de calibração e resultados de medições subsequentes. Salvaguardados é geralmente aquela segurança que é colocada no equipamento para que ninguém o altere, para que ninguém venha danificar o equipamento e ele deixar de fornecer resultados válidos, seguros, confiáveis. Por exemplo, se você envia num laboratório um instrumento de medição e esse instrumento geralmente tem um parafusinho para ajuste, o laboratório costuma colocar lá uma tinta numa cor amarela, vermelha, como se fosse um esmaltezinho, para que se alguém tentar tirar aquele parafuso, fique marcado, né? Ou seja, dá para saber se alguém tentou violar o equipamento, né? Tentou mexer no equipamento sem autorização. Então, quando fala de salvaguardados, contra ajustes, é disso que está falando, uma forma de impedir ou de identificar, reforçar a informação de que os instrumentos de medição não podem sofrer ajustes que não sejam pelo laboratório, que não sejam por alguém que tenha capacitação para mexer no equipamento. Sempre que houver algum ajuste no equipamento, ele precisa ser calibrado novamente, porque eu não sei qual é a condição de calibração dele, se ele está me oferecendo resultados válidos. Então, a questão de ajustes, danos, o equipamento caiu no chão. Se ele caiu no chão, ele passou a ser um equipamento suspeito. O correto é calibrar novamente ou fazer a verificação novamente com algum padrão calibrado que você tenha na sua empresa. E também proteger com a questão de deterioração, ou seja, guardar sempre na caixinha, não deixar em lugares quentes, úmidos, que pode danificar o equipamento, não guardar o equipamento no bolso. Tudo isso pode danificar instrumentos de medição que são sempre muito sensíveis. Então é importante ter também para quem utiliza treinamento, que é uma forma de salvaguardar. A conscientização é uma forma de salvaguardar contra ajustes, danos ou deterioração inadvertidos que possam, então, comprometer a medição do meu através do equipamento que eu estou utilizando. Isso é muito importante. Isso é muito verificado em auditorias. Também vai dizer para nós que a organização deve determinar se a validade de resultados de medição anteriores foi adversamente afetada quando o equipamento de medição for constatado inapropriado para o seu propósito pretendido e deve tomar ação apropriada como necessário. Pessoal, eu cansei de ver e dar não conformidade nesse requisito em auditorias externas e de ver isso em auditorias das certificadoras ou de clientes. Quando você envia, o que está dizendo aqui, por exemplo? Quando você envia um instrumento para calibração no laboratório, ele volta para você verificar, você vai olhar lá o certificado e a soma do erro e a incerteza, né, do seu equipamento, eles estão além daquilo que você determinou como adequado, ou seja, o seu equipamento está não conforme. Você precisa garantir que os lotes anteriores que você mediu com este equipamento não estão não conformes. Por quê? Porque o equipamento que então você estava utilizando, ele é suspeito. Ele não estava fornecendo um resultado confiável. Ele estava fornecendo para você uma medição suspeita. Então, é muito importante você ter, por exemplo, um outro paquímetro e verificar o lote anterior se ele está ok ou não ok. Isso é importante e é o que diz aqui para nós na norma, tá? Que deve ver, então, se a validade do resultado de medição anterior, ou seja, tudo que eu medi até a calibração do meu equipamento está ok, os lotes estão ok, eu não estou enviando um produto não conforme para o meu cliente,
Então, isso deve ser verificado. E a questão de ver se não estava inapropriada a medição para o propósito pretendido e deve tomar ação apropriada como necessário. Ou seja, eu preciso verificar lotes anteriores, eu preciso atestar que esses lotes estão ok, eu preciso documentar que eu verifiquei isso, tá? Eu preciso colocar isso porque é lá no histórico do meu equipamento, quando eu inativar esse equipamento, dizer que está não conforme, colocar que foi verificado lotes anteriores, porque a ação tomada deve ser apropriada. A ação tomada deve ser de acordo com o risco do meu processo, com o risco do meu produto. Ou seja, eu preciso, então, como é necessário, estabelecer isso. Tá? E se eu não fiz, eu preciso, no mínimo, ter uma justificativa do porquê eu não fiz, mas essa justificativa tem que ter relação com algum documento, com algum procedimento que você tem implementado no seu sistema de gestão da qualidade. Não é simplesmente, eu não fiz porque não tem impacto. Não tem impacto baseado em quê? Lembre que a norma fala sempre, como nós vimos lá no requisito 6, de riscos e oportunidades. Então, qual que é o risco de não ter feito isso? Né? Por que não fez? Qual é o risco de não ter feito? Isso tem que estar documentado, senão estamos falando de não conformidade neste requisito da norma no 7.1.5.2. Ficou claro para você? Espero que sim. Se não ficou claro, mais uma vez reforço, pode deixar aqui o seu comentário, a sua pergunta, que nós vamos atender. Também é importante você partilhar conosco se teve não conformidade já nesse requisito, para que também possamos ajudar os nossos companheiros aqui da nossa comunidade. E na próxima aula, nós vamos falar sobre o requisito 7.1.6, conhecimento organizacional, dando mais um passo para a nossa série sobre a ISO 9001. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos vemos na próxima aula. Até mais.